Olá, pessoas! Tudo bem com vocês aí nessa sexta-feira maravilhosa? Eu não sei se é maravilhosa porque eu tô gravando isso na quinta, né? Bom, eu sou o Abner Almeida e bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá da Sexta. Esse momentinho onde nós tomamos um chá, comemos biscoitos e conversamos sobre as vicissitudes da vida. Aqui comigo, assim como no primeiro episódio, tenho ela, essa maravilhosa pessoa incrível, Bibiana Virtuoso. Bibi, como é que você tá? Oi, Abner, tudo certo e você? Eu tô maravilhoso, eu estou aqui com meu chazinho de jasmim, que eu ganhei lá da minha escola de mandarim. Eles mandaram um chá chinês pra mim. Nossa, que fofo! Achei super fofo, e aí em homenagem a eles eu vou falar Huan He Cha. E é isso. Quem pegou, pegou. Que são, tipo, basicamente 1,5 bilhão de pessoas. Mas nem todo mundo tá ouvindo esse podcast. Gente, se você fala mandarim e ouve esse podcast, me manda um oi lá, por favor. Bibi, e você? Que chá você pegou hoje? Hoje, na verdade, eu peguei o leite, né? Um leite com chocolate. Aviltante! Hoje, eu sei. Isso é um vilipêndio? Eu estou indo contra o sistema. Isso é um vilipêndio ao momento do chá da sexta. Chá é uma expressão muito ampla, tá? Chá não é uma expressão muito ampla. Chá é uma infusão feita com uma erva chamada Camellia sinensis, que tem diversas formas eu não de tenho, preparo. Eu não tenho culpa que você escolheu o nome chá e não café da sexta, né? Não, é porque assim, né? Eu penso no chá, ele também tem um pouquinho de cafeína, ele acorda você de uma forma diferente. O chá é aquele acordar quando você tá ali com o seu namorado, namorada, aquela pessoa querida, que te acorda com beijinhos, com carinhos, e você tem aquele acordar suave. O café te acorda como uma mãe te acorda pra ir pra escola quando você tá atrasado. Né? Então são formas diferentes. Eu acho que as empresas aí de chá podem te contratar pra fazer uma propaganda, gostei. Sim, aliás, empresas de chá... Eu vou falar aqui já pros nossos ouvintes também. Uma coisa que eu tenho até como premissa desde que eu criei esse podcast, o que parece que faz tanto tempo, mas nem é tanto. Enquanto for possível manter esse podcast sem patrocínio, ele será mantido assim. Até pra gente manter uma imparcialidade, poder falar de vários assuntos. Não obstante, há um tipo de patrocínio que eu estou totalmente aberto, que é fabricantes de chá. Fabricantes de chá, vocês podem patrocinar esse programa. É só vocês. E livros tá? também. Livros... porque assim, do livro eu acho que eu teria que pensar bem, porque se eu quiser criticar um livro e falar uma coisa negativa, eu quero ter liberdade editorial também pra poder meter o pau no livro. Tá bom, mas eu quero receber esse patrocínio, tá? Então, eu quero fazer publi de patrocinem livro. a Bibi. Tá? Exato. A Bibi está aberta a patrocínios de editoras, e eu estou aberto a patrocínios de fabricantes de chá. Me liga. Bom, vamos lá. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma série que mexeu comigo, mexeu com muitas pessoas. É uma série super premiada, que é uma comédia, mas também tem uma carga filosófica muito por trás disso, que é o que a gente vai falar também hoje, que é a série The Good Place, ou como eu gosto de me referir a ela, Um Lugar da Hora. Antes de mais nada, eu preciso avisar aqui que esse programa terá spoilers basicamente daqui pra frente. Então, se você não se incomoda com spoilers, pode ficar aqui, pode continuar assistindo ou ouvindo, né? E se você se incomoda com spoilers, eu recomendo você parar o que você tá fazendo agora e vai assistir a série The Good Place, que é maravilhosa. Bibiana, conta pra gente aí sobre o que é essa série. Bom, então, The Good Place, que eu indiquei para você assistir, vamos sempre lembrar disso, assim como Taylor Swift. Minhas indicações são muito boas. Você nunca vai deixar eu esquecer disso. Não vou. The Good Place, então, é uma série relativamente curta, salvo engano, são 4 temporadas ou 5 temporadas? São 4, né? 4 temporadas com episódios de 20 minutos, mais ou menos, em média. É uma série muito gostosa de ver, que eu descobri porque todo mundo estava assistindo The Good Place na última temporada, e eu queria entender o que era essa série. E na série, bem em resumo, porque acontece muita coisa no meio, conta a história da Eleanor, nossa querida protagonista, que um dia ela acorda e ela descobre que ela está no céu. Ela encontra um cara, né, Ai, como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci totalmente. Peraí, o Michael? O Michael, isso.
Ela, né, ela encontra o Michael, que eu entendo que ali representa talvez uma figura aí divina, e ele Uhum. explica pra ela: você morreu e você está no paraíso. E o paraíso é uma coisa muito engraçada. Ela tem lá uma vila toda colorida, a coisa mais fofa do mundo, né? Que tem, inclusive, o lugar para eles jantarem, tem o lugar do frozen yogurt, que isso a gente vai falar também especificamente sobre este tópico. Uhum. As casas, elas acabam sendo projetadas de acordo com o que a pessoa gostava em vida. E o mais interessante, as pessoas, quando chegam no paraíso, elas têm uma alma gêmea. E a Eleanor descobre que a alma gêmea dela é o Tiri, que é um professor de filosofia e ética. Só que as coisas começam a ficar muito confusas, porque ela fica se perguntando como que ela foi parar no paraíso, sendo que ela não era uma pessoa tão boa, tão maneira assim quando ela era viva. Inclusive, o fato dela ter como alma gêmea o Tiri torna tudo mais esquisito. Porque ele não tem nada a ver com ela. Absolutamente nada a ver. A Eleanor, quando ela era viva, ela não era uma pessoa tão legal assim, né? Ela Isso é tinha um baita eufemismo. vários vícios, né? Para não dizer outras coisas. Ela era bem sacana com as pessoas, né? Ela era muito egoísta, muito egocêntrica. E acaba que ela começa a pensar: por que eu estou aqui? Eu vim para o lugar errado. Me mandaram no lugar errado. E a partir disso a história começa a se desenrolar, porque começam a acontecer muitas coisas esquisitas no paraíso, né? Nesse plano extra terreno. E ela começa a se preocupar, porque ela acha que ela vai ser mandada embora de lá, se descobrirem. E ela pede ajuda, então, pro Tiri, pra ele ajudar ela a ser uma pessoa melhor, pra ela poder continuar lá. E no meio do caminho, eles também conhecem daí a Tahani, que é maravilhosa. Eu acho que é a minha personagem preferida da série inteira. Que é uma socialite também, bem engraçada e que vive numa super mansão. Que tem como alma gêmea um monge, né? Que depois a gente descobre que, na verdade, ele também estava no lugar errado, né? Que é o Jason, que também é um personagem sensacional. Nós temos a Janet, que é o banco de dados deles, que é incrível. A Janet, pra mim, é uma das melhores personagens, assim, de todas as séries que eu já assisti. E no final das contas, né, isso que é o mais legal. No final da primeira temporada, nós temos... Calma. Não vamos contar ainda? O quê? O Vamos, final da primeira temporada? vamos segurar um pouquinho? Tá bom, vamos segurar Porque esse é um então. plot twist. Isso é um plot twist. É um plot twist que eu já adianto, eu considero o melhor final de temporada que eu já vi. Eu acredito que é o melhor. Mas, né, vamos retomar então. Então, assim, isso acontece tudo na primeira temporada, né? Uhum. E aí nós entramos em questões muito interessantes, né, envolvendo a questão de ética e moral, que eu acho que o Abner pode falar um pouco, para depois a gente retomar aí a segunda etapa da conversa, que é após a primeira temporada e o final, né? Sim. Aliás, eu falando aqui pros ouvintes, a forma que a Bibi me apresentou essa série foi assim: Abner, tem essa série que tem um personagem que é você. Né? É igualzinho, idêntico, meu Deus. Assim, fisicamente é diferente, mas é basicamente eu, que é o Tiri, que é o professor de filosofia. E o que eu queria levantar aqui alguns pontos. Primeiro é o sistema como que foi apresentado no pós-vida. Esse sistema ele é baseado numa pontuação, num score de coisas boas e coisas ruins que são feitas, tá? Em Terra. E essa é uma forma de julgamento que ela é bem interessante e ela meio que tentou de uma forma bem genérica sintetizar várias tradições sobre o pós-vida. A gente pensa muito no que define ser uma pessoa boa ou que define ser uma pessoa ruim. Eu já adianto que na série o Tiri ele usa muito uma lógica kantiana de definir o que é moral e o que é ética. Não vou entrar nesse aspecto de Kant porque ele explica muito melhor do que eu ao longo de vários episódios e é mais divertido ele falando do que a gente tentar resumir isso aqui no episódio. Mas a grande discussão é assim: o que você faz
em vida e qual é a motivação que está por trás do que você faz. E eu vou depois do plot twist, explicar por que a motivação é importante. A grande questão é que a série mostra que não é só importante você fazer algo bom, mas sim fazer algo bom de forma genuína, pelo motivo correto, e não por motivos egoístas, e não por motivos de vaidade, por exemplo. Então você vai fazer filantropia, mas aí você vai postar um monte de foto no Instagram pra poder falar, olha só a ação social que eu fiz aqui. E o seu grande ganho é a fama de filantropo. De fato, houve uma ação positiva, mas ela foi feita de fato pra ajudar alguém. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar até muito cuidado, porque quando a gente faz filantropia, até um parênteses aqui, é importante a gente tomar cuidado pra não confundir as coisas. Então, uma coisa é você ajudar pra que as pessoas elas se ergam e consigam andar com as próprias pernas. Outra coisa é você submeter as pessoas a uma forma de escravidão moral, onde elas dependem unicamente da sua bondade. Então, se você tá ali fazendo só pra se aproveitando da situação da pessoa, de vulnerabilidade, você não a ajuda de alguma forma que vai ajudar ela a ficar de pé pra sair dessa. Você ajuda só de uma forma assistencialista, do tipo, toma aqui, isso aqui, porque sim. E você faz isso pra ganhar like. Você não fez nenhuma ação positiva, de fato. Assim, observando por uma perspectiva macro. Você teve um efeito positivo aparente, mas tudo que tá por trás é voltado pra si. É voltado pro ego, é voltado pra sua própria satisfação pessoal. Você não tá fazendo isso pelo bem da humanidade. Você tá fazendo isso porque você se sente bem sendo adulado por fazer isso. A verdadeira... Pode falar. Desculpa te cortar. Não, que quem representa muito bem isso na série é a Tahani. Uhum. O personagem dela, eu acho que é perfeito nesse caso, né? Que por mais que fizesse as coisas, era tudo por vaidade. Uhum. Por quê? E aí vamos falar da Tahani. A Tahani, ela tinha uma irmã super talentosa. Ela era boa em absolutamente tudo que ela fazia. E ela sempre teve... Os pais sempre fizeram as irmãs competirem e sempre deram muito valor pra irmã e pouco pra ela. Então ela tava sempre tentando chamar atenção. E ela arrecadou bilhões pra filantropia, e é por isso que ela tava lá no The Good Place. Mas ela fez isso porque ela queria aparecer mais do que a irmã. Então quando a gente faz um ato de caridade, quando a gente faz um ato bom, é importante refletirmos se estamos fazendo isso pela bondade ou estamos fazendo isso apenas para nos sentirmos bem. Tá? Se você tá fazendo por se sentir bem, você não tá fazendo pra outra pessoa, você tá fazendo só pra você mesmo. A outra pessoa é só um efeito colateral da sua própria vaidade. Eu acho que nesse caso até entra um pouco da lógica aristotélica, né? Da eudaimonia, da busca pela felicidade, né? Não sei se eu estou falando besteira ou não, mas eu entendo assim, né? Que você tem que buscar o bem a partir, né, das tuas virtudes e não de outras formas. Sim. Então, quando a gente fala da lógica aristotélica do bem, ele tem uma frase que eu acho que é super interessante. Eu vou até citar ela aqui. Tô abrindo aqui rapidinho as minhas notas, tá? Mas super rápido. Cadê? Tá nesse texto aqui. Cadê? Uma coisa... Ele fala isso no Ética Nicômaco, tá? Uma coisa perseguida como um fim em si é mais perfeita do que aquela que é perseguida como um meio por uma coisa qualquer. O que ele tá querendo dizer? Quando você persegue um bem, você está perseguindo de fato o bem por trás daquela ação, ou você está perseguindo um meio para conseguir um outro bem? Vou dar um exemplo fora disso. Você quer, por exemplo, dinheiro. Para que você quer dinheiro? Você quer dinheiro para poder comprar um carro. Então o seu bem não é o dinheiro, é o carro. Mas para que você quer o carro?
Ah, eu quero o carro porque eu tô me sentindo muito limitado e eu quero sair de casa. E por que você quer sair de casa? Porque eu quero ter essa sensação de liberdade. Então, olha só. Você quer o dinheiro e você busca o dinheiro, mas o que você de fato quer é sensação de liberdade. Essa é a eudaimonia. Então, é o bem final. Esse estado de bem que é a virtude maior. Então, a virtude é a liberdade. Né? A virtude é a bondade em si. Não é o meio. Quando você está fazendo filantropia, e aí usando a lógica aristotélica, e você faz isso como um meio para atingir a fama, o seu bem não é a virtude do bem. O bem que você está buscando é o vício da vaidade. Então, seu efeito é vaidade, não é virtude, não é bem. E, consequentemente, você não vai chegar a ver a felicidade plena que o Aristóteles tanto fala no Ética Nicômaco, né? Exatamente. Então perceba aí que a gente tem na primeira temporada, a primeira temporada inteira ela se trata da definição do bem. Ela se trata da definição do que é correto, de fazer o bem. Se você tá fazendo só porque você não quer ser mandada pro inferno, ou se você tá fazendo porque de fato você se torna uma boa pessoa. E aí a série mostra uma coisa que eu vou concordar aqui com a série. Eu vou concordar com muita coisa essa série, ela é maravilhosa. O bem, a Eleanor, ela começa a praticar o bem com o objetivo egoísta de não ser mandado pro inferno. Com a prática e o hábito de fazer o bem, isso deixa de ser a motivação dela só ir pro inferno, e a motivação dela passa a ser fazer o bem por si. Então, se você... Porque no final ela consegue, né? Exatamente. No final da série mesmo, você percebe que ela mudou justamente de tanto tentar fazer o bem, né? No primeiro momento, na segunda temporada, quando tem aquele plot twist, eu posso falar já o plot? E agora, solta o plot twist. Tá. Então, no último episódio da temporada, que graças a Deus, quando eu assisti, já tinha a segunda temporada, porque eu imagino que quando as pessoas estavam assistindo, ficaram loucas esperando. Nós descobrimos que, na verdade, ali não era o The Good Place, ali era o The Bad Place. Então, eles estavam no inferno. E o Michael, na verdade, ele era um dos demônios responsáveis por criar essa realidade paralela, justamente para torturar eles, porque o que parecia ser tão bom no primeiro momento, na verdade, se mostra muito caótico, muito ruim, muito confuso, e isso vai gerando um monte de problemas, né? Então esse é o grande plot twist, eu considero o melhor plot de final de temporada que eu já vi, na minha opinião. Sim, e aí a gente vai citar o Frozen Yogurt agora, né? Exato. Durante a primeira temporada, toda vez que acontecia uma coisa errada, a desculpa do Michael, que era pra torturar, na verdade, os personagens, era que no pós-vida, tudo precisa ser meticulosamente calculado. E se uma grama, uma folha de grama tiver num ângulo errado, pode ir tudo por água abaixo. Então, inclusive, ele fala isso, né? Justamente os cálculos, como é que deve ser feito o planejamento para que isso tudo dê certo. Sim. É bem interessante. Então, ele planeja que tudo que tá acontecendo, tudo que acontece no bairro precisa ser friamente calculado. Né? Citando aqui Chapolin Colorado. E aí, você tem um lugar no bairro que é totalmente aleatório. Não tem um motivo claro para ele estar ali. Que é o lugar de Frozen Yogurt. A grande questão... Que é o único doce que eles têm na vila. É o único doce e ele tem sabores praticamente infinitos. E você pode ver que em vários momentos, principalmente na primeira temporada, os elementos de caos começam ali. Começa com alguma conversa ou tem algum iogurte no meio. O iogurte, ele mostra ali do tipo, tá tudo planejado, tá tudo encaixado. Mas vamos colocar um elemento aqui que representa o que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei que sabor vai ter esse iogurte. Eu não sei se eu vou gostar ou odiar o iogurte. Em resumo, todo mundo gosta. Inclusive o Jason, que tem aparentemente intolerância à lactose e continua tomando iogurte. E aí você vai ver que esse iogurte, na verdade, quando revela-se que esse é um lugar ruim, ele era
de propósito, porque ele era pra ser um doce que parecesse visualmente bonito, mas que por trás dele tem um sabor meh. Um sabor mal menos. E se você for pensar, esse é o resumo dessa série, Exato. né? Eu acho que, já adiantando um pouco do que eu até queria trazer depois, mas sobre o final da série, eu gosto muito, justamente por causa disso. Porque mostra que essa perfeição que muitas vezes a gente busca, seja no relacionamento, seja na vida, seja no que for, ela não é tão boa. Porque ela não existe. Não existe nada sem o mínimo de caos e o mínimo de imprevisibilidade. A vida é isso. Tanto que existe aquele termo da série que eu amo muito, que é o Jeremy Bearimy. Uhum. Que eu acho sensacional, que mostra justamente a vida é cheia de altos e baixos, cheia de curvas. E existem coisas que estão fora do nosso alcance, que vão acontecer a gente querendo ou não, né? É só pra explicar pro ouvinte que talvez não tenha assistido a série, mas está ouvindo aqui também. Jeremy Bearimy é como eles explicam o conceito de como o tempo passa no pós-vida. Então, no mundo material, encarnado, o tempo ele passa como se fosse uma linha, né? Você tem passado, presente e futuro. No pós-vida, o tempo ele se move de uma forma meio irregular. E quando você desenha esse formato do tempo, parece que está escrito Jeremy Bearimy. Então, ele não é só não é um nome aleatório, é de fato a forma como eles determinam o tempo. E de fato você vai ver que essa série, ela trata muito de aparência, de quebrar a aparência, quebrar a expectativa. E aí a gente tem eu acho que a segunda e a terceira temporada, elas são muito engatadas uma na outra. Eu acho que elas são muito juntas. Bibi, quer contar pra gente sobre a segunda e terceira temporada? Olha, eu acho que é melhor você contar, porque a segunda e a terceira eu lembro algumas coisas, porque eu lembro muito bem da primeira e lembro o final da série, porque faz tempo que eu assisti. Mas em resumo, na segunda temporada, a Eleanor, todos eles, né, o Chidi, a Eleanor, Tahani e o Jason recebem uma segunda chance pra voltar pra Terra, né, e tentar provar que eles são de fato pessoas boas pra eles poderem ir pro The Good Place, é isso, não é? Sim, exato. E é muito interessante, porque é nesse momento que a Eleanor começa, ela passa, sei lá, 6 meses tentando ser uma pessoa boa, fazendo as coisas, porque por mais, se não me engano, eles também não tinham memória, né, do que tinha acontecido. Mas ela, de alguma forma, ela sentia que ela tinha que fazer o bem, e é muito engraçado, porque o Michael, que era, em tese, o demônio sádico, que deveria ser, ele acaba indo ajudar eles. Eu acho isso muito legal, porque realmente é uma quebra de expectativa. Você não esperava isso do personagem. E ele desce pra Terra justamente pra tentar levar eles pro bom caminho. Ele acaba sendo tipo um anjinho da guarda. Do demônio da guarda. É o demônio da guarda. E é muito legal isso. Eu também gosto muito, assim, a parte que tem o inferno. Eu gosto muito lá daquele outro demônio. Sean? O Sean, eu adoro ele. E a Bad Janet, então, sem comentários, né? Eu amo a Bad Janet, melhor personagem. Mas eu acho bem interessante tudo isso, né? Porque a série ela é bem caricata, e ela trata de temas muito profundos. Por exemplo, a questão das almas gêmeas, porque ao longo da série, a Eleanor se apaixona pelo Chidi, né? Eles criam um relacionamento. E eu gosto muito de uma frase que o Michael fala. Acho que não sei se é na primeira ou na segunda temporada, eu realmente não lembro. E que ele fala que se existem almas gêmeas, elas não são prontas, né? Elas são, na verdade, o que é alma gêmea? Elas são duas pessoas que se conhecem, têm uma conexão muito boa e resolvem construir um relacionamento juntos. E eu acho isso tão fofo. Eu gosto tanto dessa noção que ele traz. Porque é realmente isso que a série mostra, né? Eu acho que ou no final da terceira, ou no finalzinho da terceira, ou no começo da quarta. Pode ser. Que ele fala isso pro Chidi. Sim, que é antes deles irem atrás daquela juíza, que é outra personagem que eu adoro muito. Eu adoro aquela juíza. E assim, vamos lá. O que acontece é que eles estão na Terra e o Michael tenta sutilmente ajudá-los a melhorarem. Até que chega um ponto onde os outros demônios conseguem ir pra Terra também
e tentam levar os humanos pro Bad Place, ou Inferno, pra gente simplificar. E aí eles vão fugir. Só que pra fugir, a Janet acaba transportando eles pra uma outra dimensão. Mas nesse transporte, eles morrem. Fisicamente, eles deixam de existir. Então eles morreram de novo. E foram pro pós-vida de novo. Lá passa a ser um novo desafio. Porque começam a perceber que o sistema que determina quem vai pro lugar da hora e pro lugar ruim, talvez não seja tão perfeito. E aí começa outro aspecto maravilhoso, que são das complexidades e conexões do que é bom, do que é ruim. E aí então a gente começa partindo de uma ética muito mais cartesiana, muito mais aristotélica, de tipo, do bem é simples e o mal é simples, e começa a entrar no relativismo ético. Né? Começa a entrar num contexto maior. Então, eles dão um exemplo muito, muito interessante. Um cara chamado Dave, ele em 1612, ele compra, dando uma data aleatória, não lembro se é essa, mas em 1612 ele compra uma flor pra dar pra mãe dele de aniversário. E ele ganha com isso 4 pontos. Aí, um outro cara, chamado Dave, já em 2019, compra flores pra dar de aniversário pra sua mãe. Mas ele perde pontos, perde 40 pontos. Por quê? Essa flor ele compra através de um celular que foi fabricado em uma fábrica que tem mão de obra análoga à escravidão, mão de obra forçada e mão de obra infantil, que foi transportado por uma moto que emite carbono e contribui para a poluição, e o dinheiro é pago por parte do dinheiro é pago para um milionário safado, que é o dono do aplicativo. Então perceba que as coisas ficaram mais complexas. O simples ato de você dar uma flor para alguém envolve toda uma cadeia de ações inconscientes. E é aí que vem a pergunta que eu queria ouvir a sua opinião, Bibi. Quando se causa um mal tentando fazer o bem, mas esse mal é inconsciente e é indireto, ele ainda é um mal? Olha, você me pegou agora com essa pergunta, viu? Eu acho que, bem, eu entendo que às vezes é o que acontece na vida. Por exemplo, às vezes você conta uma mentirinha para uma pessoa, você omite alguma coisa dela, porque você sabe que vai ser pior se você contar, entende? Você não tá fazendo por mal, porque se ela souber, ela vai ficar mais triste ainda. Eu acho que é meio que isso que acontece. Às vezes, você cometer um pequeno deslize moral, um pequeno deslize ético, às vezes é necessário, sabe? Porque nada é perfeito. Se a gente for tentar ser ético, moral e justo o tempo todo, eu acho que soa muito falso também, porque a humanidade, o que nos caracteriza como seres humanos é justamente essa falhabilidade, né? Nem sei se existe essa palavra, mas é o fato da gente errar, né? Porque errar é humano. Eu acho que esse é o grande ponto da questão. Uhum. E a grande questão, eu acho que a gente soma isso com o fato que a gente erra, e a gente erra sem saber. Exato. Porque, por exemplo, eu posso, sei lá, qualquer coisa que eu fizer está envolvendo uma série de outras coisas, né? Porque eu vivo num sistema. Um sistema, seja um sistema familiar, um sistema de normas, um sistema de amigos, né? A gente tem vários tipos de sistemas. E a gente está interligado com eles. Então, nada do que eu fizer não vai impactar de alguma forma os outros, entende? Tem também toda essa questão. Uhum. E é com base nisso que eles conseguem reformular o sistema do pós-vida. Eles acabam entendendo que o sistema de pontos talvez não fosse suficiente, porque perceberam que no pós-vida a alma da pessoa, o espírito da pessoa era capaz de aprender ainda assim. E aí a gente começa a entrar em outros campos místicos e filosóficos e esotéricos, como por exemplo linhas do espiritismo ou do espiritualismo, que entendem que a alma continua uma jornada, que a morte é uma passagem entre um estágio e outro e não um fim em si.
talvez o fim da existência material apenas. E eles pensam, se a alma ou se o espírito consegue continuar aprendendo e consegue continuar melhorando, não faz sentido considerar só a experiência na Terra. E então eles não entram nas veredas da reencarnação dentro dessa série, mas eles apresentam uma outra ideia, que é muito parecida com o conceito de purgatório. Que é, vamos fazer o seguinte, já que o sistema de ponto não tá tão da hora, vamos colocar as pessoas, submeter as pessoas em provas para ver se elas são capazes de aprender a serem melhores pessoas. Então a gente vai jogar essas pessoas contra os seus maiores vícios, para ver se elas aprendem a rejeitar esses vícios e aprendem a identificar a virtude que eles têm. E com isso muda completamente, porque em vez de você ir para um lugar ruim, você vai para um lugar que não é fácil necessariamente, você vai passar por provas, mas aprendendo com essas provas, você pode ir pro céu ou pro lugar da hora. E É uma segunda chance, né? Que você ganha indo para esse lugar intermediário. exatamente. E o que você fez em vida, em terra, não, ele também conta como um fator de dificuldade. Se você for uma pessoa muito boa em vida, a dificuldade para você passar por essas provas vai ser baixíssima. Se você for uma pessoa bem bosta em vida, você vai ter uma dificuldade muito maior para passar por isso. Então, eles reformulam o sistema e muda completamente pós-vida. E aí, a gente tem um sistema de purgatório que não é novidade dentro do cristianismo, pelo menos o católico. Sim, e agora que a gente começou lá no inferno, né, o The Bad Place, nós fomos para o purgatório e nós finalmente chegamos no céu, né, o The Good Place propriamente dito. Uhum. Que eu acho bem importante da gente trazer aqui, porque bem na verdade o The Good Place, ele aparece pouquíssimo na série. Uhum. É bem no final da série. Sim, que na você vai metade ver. pra frente da 4ª temporada, né? Sim, e o que eu gostei mais dessa série foi esse arco final. Porque você esperava tanto do The Good Place e você descobre que o The Good Place não é um lugar tão da hora assim. Uhum. Né? Porque você já atingiu a felicidade suprema. E eu acho que entra daí a questão que o final da série. Sem expectativas, a gente não vai pra frente. A partir do momento que você atinge essa plenitude que o The Good Place garante pra você, que você tem tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, você tá lá com as pessoas que você quer. O que você tem pra esperar? É legal durante um tempo. Deve ser muito legal. Mas você vai ficar assim o resto da tua existência, né? Porque você só vai ficar lá. Você não tem o que esperar, não tem nenhuma novidade, não tem nada de diferente. E eu gosto muito disso. Uhum. E o que eu vou citar, eu acho que é legal colocar um pouquinho de detalhe, porque eu acho essa cena muito divertida. O Chiri chega no céu, ou no lugar da hora, e ele fala, o Platão tá aqui? Não, ele defendia a escravidão. E Aristóteles também, muito bom. né? E não sei quem, ele fez tal merda, né? Mas, aí ela fala, mas nós temos a Hipátia de Alexandria. E ele fica todo animado. E aí você vai ver que ela tá com uma camisa, tipo uma camisa de jersey, de time de futebol americano, uma coisa meio assim, super moderna. E ela é interpretada pela Lisa Kudrow, a Phoebe. A Phoebe, cara, foi maravilhoso ver aquela atriz ali. E ela mostra que ela tá esquecendo as palavras, ela tá começando a virar um zumbi. E as pessoas ali que estão no Good Place, eles estão parando de funcionar, basicamente. Porque eles estão tão constantemente num estado de prazer que eles perderam o referencial. E aí a gente começa a entrar em outros conceitos. O conceito do contraste. Você vai ver ali nos discursos de Platão, tem uma conversa de Sócrates. Se não me engano, ele fala do conhecimento. É um discurso bem voltado para a epistemologia. E uma definição que dá nessa argumentação que Sócrates tem é que o conhecimento é a nossa capacidade de identificar as diferenças. Então, quando tudo é prazer, você para de conhecer as coisas porque você não tem mais diferença pra identificar o que é o que. E isso acaba afetando... Eles acabam esquecendo palavras,
acabam esquecendo como viver, como funcionar. Porque eles não têm perspectiva de nada diferente a não ser o prazer eterno. E a solução que deram pra isso foi magistral. E eu achei fantástica. Quer falar, bebê? Sim, a solução deles, então, foi criar uma forma, né? Quando você chega no The Good Place, você pode ficar lá o tempo que você quiser, né? Se você quiser ficar 1 ano, 100 anos, né? Se você quiser ficar para sempre lá, mas eles criam a escolha. A escolha de você poder continuar no The Good Place ou você simplesmente virar uma matéria no meio do universo e sumir, né? E não existir mais em nenhum plano. E é muito bonito isso, né? Tanto que o final, eu chorei bastante no final. É muito legal, assim, porque. Bom, eu vou dar um spoiler aqui, né? Uhum. Que tem a conversa que o pessoal começa a se dar conta que já deu o tempo deles ali, né? Primeiro é o Jason, que vai pro. Que vai entrar nesse portal. Depois nós temos o Tiri, que ele tem aquela conversa bem difícil com a Eleanor, que ele fala, olha, por mais que eu te ame, por mais que esteja tudo perfeito, mas já deu pra mim, eu tô cansado. E nós temos a própria Eleanor, né? Que a Tahani, ela acaba ficando como uma arquiteta desse novo projeto é, De pós-vida, né? de pós-vida, né? Eu acho isso também muito legal, porque a Tahani sempre foi taxada, né? Meio de fútil, burra, e no final das contas ela vai se tornar um novo Michael no meio do caminho. Eu gostei muito também disso. Mas é muito bonito esse final, é bem poético, né? Sim. E aí entra nas veredas de um campo filosófico que a Bibi sabe, e ela fala constantemente pra eu jamais colocar isso no Tinder, que é o estoicismo, que é a natureza da morte. O grande propósito da nossa vida é a morte. Quando nós nascemos, nós sabemos que vamos morrer. Nós temos uma certeza na vida, que é a morte. E a gente pode ignorar isso e viver a vida inteira sem aceitar essa natureza. Ou a gente pode entender que um dia a gente vai morrer. E ao entender que um dia a gente vai morrer e ao aceitar a natureza da nossa existência, nós podemos aproveitar melhor a nossa vida. E aproveitar não significa sair por aí cheirando cocaína em bunda e enchendo a cara. Não. É aproveitar no sentido de quando você termina um dia, você fez o que você queria ter feito? Você falou o que você queria ter falado? O seu coração sentiu o que você queria ter sentido? Você viveu o que você queria ter vivido? E aí eu proponho uma reflexão agora. Você que tá aí ouvindo. Nesse momento, feche seus olhos, exceto se você estiver dirigindo. Aí não fecha o olho, não. Mas se você puder, feche os seus olhos agora. Você também, baby. E eu quero que você pense agora. Pelo que você morreria? O que no universo você daria sua vida? E agora, pensando nisso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Pelo que você viveria? E é bem possível, talvez não, mas é bem possível que a resposta seja a mesma coisa. O que nós pensamos, eu morreria por isso, é também o que nos mantém vivos, é o que nós amamos. É o que nos dá razão para a vida. Então, aceitar a morte não é a tristeza do fim da existência, mas sim entender pelo que vale a pena viver e valorizar cada momento. E é isso que faltava no Lugar da Hora. Você tinha eternidade de prazer. E de repente você incluiu a possibilidade da morte em si, na morte simbólica. Você incluiu a possibilidade do fim. Agora há um contraste. Você consegue voltar a ter conhecimento porque você consegue diferenciar coisas agora, porque tem um contraste, tem um motivo para as coisas serem diferentes. Agora há um motivo, eu tenho a percepção de fim. Inclusive, é esse pensamento que faz o Michael entender os humanos e virar amigo deles.
O dia que o Michael entende a mortalidade é o dia que ele muda. Então eu acho que a grande lição que essa série dá é exatamente isso. Entenda a morte, ela vai acontecer eventualmente. Sabendo que a morte é uma certeza, a gente pode considerar que a vida é uma escolha. Você escolhe. Você não escolhe morrer, mas você escolhe como você quer viver. E aí a gente chega no final, onde você chega num estágio, eles descrevem esse estágio final como uma paz interior. Uma paz que suplanta qualquer coisa, uma quietude da alma. E aí a gente vai... O Thierry, ele faz uma analogia muito, muito linda. Que... Imagina que a onda... Ou imagina uma praia. E aí você vê uma onda no oceano. A onda, ela tem forma. Ela tem um tamanho. Você pode medir, você pode perceber. Você pode tocar na onda. Mas no momento que ela chega na praia, essa onda se desfaz. E a água retorna ao mar. E nós temos várias linhas teosóficas, então várias linhas teológicas e filosóficas que pensam nisso. Quando nós vencemos o nosso limite da pessoalidade, do ego, do indivíduo, nós ascendemos a um novo estágio onde nos conectamos com um todo. E esse todo não é uma manifestação pessoal, não é uma manifestação de um indivíduo, mas sim de um coletivo universal, do um. E aqui eu vou até citar, eu tô dentro do... Junto comigo eu vou citar um pouco de hermetismo, então vocês podem ler mais sobre esse tipo de conceito no Corpus Hermeticum do Hermes Trismegistus, ou aqui eu vou citar a Tábua Esmeralda, que é atribuída a Hermes Trismegistus, mas eu não vou usar o latim, eu vou usar a tradução do... Cadê? Tem uma tradução do Isaac Newton, que eu acho que é uma tradução bem interessante, ela é bem mais leve. Eu tô procurando aqui. Eu vou usar uma tradução mais genérica, então, porque eu não tô achando a página. E é isso aí, mesmo aqui não tem corte. Ele diz no terceiro princípio da Tábua Esmeralda: e todas as coisas vêm dessa unidade. Através da unidade, e todas as coisas seguem essa unidade da mesma forma. Ele fala que tudo no universo vem do um, vem do único. E esse único se divide, mas tudo vem dele e volta para ele. E você não precisa encarar isso de uma forma religiosa. Se você quer ir para uma forma mais científica, você pode falar: tudo veio do Big Bang. Tudo veio dessa grande explosão. Se você segue uma tradição judaica ou cristã ou monoteísta, você vai falar: tudo veio de Deus. Deus criou todo o universo. Se você segue uma outra tradição, você pode falar: tudo veio de uma única fonte e dela tudo emanou. Então, ele fala do retorno no final de tudo, quando você já transcendeu a fase inferior, transcendeu o purgatório e transcendeu o paraíso. O próximo passo é retornar ao uno, à unidade. E aí acontece uma coisa linda, que para mim simboliza muito esse retorno à unidade. Quando a Eleanor ela passa pelo portal e ela se desfaz, você vê ela se desfazendo em vários pontinhos dourados, né? E aí a câmera acompanha um desses pontinhos dourados indo para a Terra e vê um cara que recebeu uma correspondência errada e ele joga no lixo. Aí o pontinho dourado encosta nele. E ele volta no lixo, pega a correspondência e vai lá e entrega pro destinatário correto. E aí você vê a essência que foi devolvida ao Uno pela Eleanor é a bondade. E aí chegamos no ponto que eu acho que é o grande ponto final. O a grande consciência universal, ela vai se resumir no fim de tudo. Toda essa série, toda essa jornada que foi feita, ela se reúne, ela se encerra numa essência: o bem. O bem na forma mais pura, o bem como virtude.
E é sobre isso que é The Good Place. Virtude. Bibi? Exatamente. Oi, estou aqui ainda. Não, justamente, eu gostei muito dessa reflexão, porque aos ouvintes, eu e o Abner conversamos um pouco sobre o tema, porque ele ficou muito empolgado e nós ficamos só na parte da primeira temporada. Uhum. A gente só discutiu a primeira temporada já faz um tempinho. Mas o que eu gostei, assim, muito essa questão da finitude, né? Eu acho que entender que as coisas têm um fim faz a gente valorizar o processo pelo qual nós passamos, né? Porque às vezes a gente só quer saber do final da jornada. E o final nem sempre é o que importa, né? O importa, às vezes, é o caminho para você chegar lá. Que eu acho que é isso que a série mostra, né? No final das contas, o ir pro céu lá, pro The Good Place, não era o melhor. A melhor coisa, na verdade, foi os amigos que Eleanor fez no meio do caminho, a união, o amor, a bondade, o companheirismo, né? Que são outros bens, né? E eu gosto muito dessa ideia. Sim. Bom, gente, Bibi, tem mais alguma coisa a adicionar sobre The Good Place? Não, só que é pra todo mundo assistir. Caso você tenha chegado até aqui e ainda não assistiu, assista, né? E pra quem assistiu, se quiser reassistir pra pensar um pouco aí sobre essas pequenas reflexões, porque é uma série que a gente poderia ficar falando muito. É uma série que tem um contexto filosófico maravilhoso, é uma série, ao mesmo tempo que ela é leve, ela é divertida, ela tem todas essas reflexões, né? Por isso que ela é uma série tão premiada. Mas eu realmente indico esse entretenimento aí, e eu acho que vale muito a pena, né? Porque mostra coisas muito bonitas e que nesse momento que a gente tá vivendo, principalmente, que é tão difícil, que a gente tem que lidar com tanta tristeza, tanta morte, é importante também pra gente entender melhor esse processo todo, e nada melhor que uma boa série pra fazer isso, né? Sim. E do meu lado eu quero deixar aqui uma dica cultural pra você, se você tiver mais interesse em ler sobre assuntos filosóficos além da ética kantiana que é citada na série. Vou recomendar pra vocês alguns livros. O primeiro deles, ele é chato de ler, eu vou adiantar que até pra mim ele é chato de ler, que é o Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Esse é chato, meu Deus, eu tive que ler 2 vezes pro vestibular, não li inteiro, só li alguns trechos, e eu fiquei 6 meses estudando Ética a Nicômaco pra entender o livro. Não, foi. É um livro que eu também tive que escrever um trabalho uma vez ele é muito bom, mas ele é muito pesado de ler, ele é muito chato de ler. Outro livro que eu vou recomendar pra vocês é sobre a brevidade da vida, de Sêneca, que eu acho que ele traz muito dessa reflexão, exatamente, e a gente vai morrer, o que você faz com a sua vida? E uma outra que é um pouco mais chatinho, e ele é um pouco mais pesado de ler, não no estilo, mas no conteúdo, é o Edificar-se para a Morte, que são as cartas morais a Lucílio, de Sêneca. E, por fim, eu deixo aqui, para quem quiser um pouco mais de uma leitura um pouco mais esotérica e não tão filosófica, mas que para pensar, para complementar essas leituras, eu recomendo 2 livros. Um é o Kybalion, Os Três Iniciados, e o outro é o Corpus Hermeticum, de Hermes Trismegisto. Essas são as minhas recomendações de leitura. Você, claro, pode ler nenhum desses ou ler todos. Talvez eu tenha lido todos. Bibi sabe que eu tô num ritmo de leitura um pouco absurdo. Tá um pouquinho. Eu tô lendo um pouquinho demais. Mas por hoje é isso. Não esqueça de, se você gostou desse episódio, se não gostou, deixa lá o seu comentário lá no chadasexta.com.br, ou você pode ir lá no meu Instagram ou no meu Twitter, que os dois são @BraveSirAlmeida. Então por hoje é isso, beijão pra vocês, tchau, tchau, e até semana que vem. Tchau, pessoal!